Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Voz Clamando no Deserto. Ele não é meu, ele é seu. Ele é nosso canal, a Voz Clama no Deserto. E ao quadro Jovens Sois Fortes, quadro esse que trata do conteúdo da lição dominical que será tratado na sala de aula, tá bom? O tema central desse trimestre na classe dos jovens é a verdadeira religião, um convite a autenticidade da carta de Tiago, tá bom? E a lição que vamos estar aqui conhecendo o conteúdo é a lição número 6, a autenticidade de uma língua sadia. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Queremos, Senhor, também te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com cada jovem que vai estar junto aqui conosco, acompanhando o conteúdo desta lição dominical que trata justamente da classe dos jovens. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha aguardar cada um dos nossos jovens, abençoar cada adolescente também, salvar, Pai, aqueles que ainda não são salvos, libertar, Senhor, de todo tipo de engano, do pecado e trazer, Senhor, para a tua maravilhosa presença. Essa, Pai, é a nossa oração, nos ajuda durante todo esse período aqui, que aqui estivemos. É o que te peço, já te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos, tá bom? Vamos aqui se eu der alguma cochilada aí, pessoal, me perdoe, tá bom, gente? Acordei cedo, né? Geralmente eu não faço a gravação, não sei porquê, dá umas travadas durante a leitura do conteúdo, tá bom? Quero aqui só nessa e na outra, mas depois eu vou dar um tempo. Mas eu preciso deixar claro a todos jovens, você que é jovem, você que estará aqui conosco, que eu não sou professor, já atuei nessa condição em sala de aula de escola dominical, mas na verdade eu não sou professor e não tenho qualquer ministério, qualquer cargo ministerial ou qualquer chamada ministerial, mas estou aqui através desses quadros, né, referente à escola dominical, para poder proporcionar para você a condição de estar conhecendo o conteúdo. Você que não tem a revista, você que não comprou, não pode comprar, e como também você que não pode estar presente na sala de aula, mas gostaria de estar atualizado com todo o andamento durante esse ano da questão da classe de aula da escola dominical. Esse quadro tem como esta finalidade proporcionar para você esse suporte, tá bom? Dito isso, vamos estar aqui entrando na lição, tá bom? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. A autenticidade de uma língua sadia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Resumo da lição: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Isso aqui tem que ser um fato, e aqui eu não falo de gíria, né? Aqui eu falo
na questão de nos preocuparmos com o vocabulário que usamos, para que não venhamos, né, a trazer confusão para aqueles que conhecem a nossa confissão de fé, a nossa crença, e sermos um escândalo para o Evangelho. Venhamos a vituperar o corpo de Cristo, caro jovem. E observe que isso não é qualquer coisa, qualquer questão de racismo. Mas no meio da mocidade, por certo, a possibilidade da questão de ser levado à questão de vários tipos de palavreado, né? Isso já não convém à luz da Bíblia, pela questão de uma vida de total dependência de Deus, no desejo ardente de servi-lo e uma fé sadia. Precisamos ter as nossas palavras temperadas com sal para que possamos, né, saber como responder a cada um. Amém? Texto bíblico, Tiago 3, de 1 a 12, esse capítulo de Tiago, ele trata justamente da questão da língua, né? Todas as suas esferas aí, o mal que ela traz, né? Não só para aqueles que são alvo dela, como aqueles que são o próprio autor, né, das palavras, aquele que vai falar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, elevados e impetuosos ventos, se viram de um pequeno leme para o outro, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Versículo 7 a 12. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito ameaça de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte em um mesmo manancial de água, doce ou amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a figueira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O quê? Ou seja, o texto bíblico de Tiago, ele fala que não tem condições de haver uma contradição, um antagonismo em sermos conhecidos como pessoas de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, e a nossa língua, né, não expressar essa realidade. A gente expressa essa realidade e passamos a ter aí um palavreado, respondemos de qualquer maneira, não consideramos aquilo que vamos falar. Tudo isso é um perigo para cada um de nós. Porque a palavra do Senhor diz que toda palavra ociosa, ela terá o seu juízo, ela será julgada no dia do juízo. Então tenhamos cuidado com que falamos, ou com quem falamos. Introdução, até diz a questão da língua que uma má conversação, ela corrompe o bom costume. Observe aí que a língua está nesse contexto.
Qual o efeito que as nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos, nesta lição capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade do uso da língua. Tiago aborda a importância de controlar a nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita. É o que eu falei, né? Vamos pro primeiro ponto. A necessidade de dominar a língua. A responsabilidade do mestre com o que falam. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar sua linguagem com sabedoria, pois a sua palavra tem grande influência sobre os outros. A palavra grega para mestre é Kyrios ou Kurios. O significado também é Senhor. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e do dever dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimento sobre a lei. Aqueles que ensinavam nesse tempo faziam de forma oral os seus sucessos, estavam relacionados às palavras proferidas. O ato de ensinar está diretamente ligado à língua e à comunicação. O poder da língua. No versículo 2, Tiago afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso. Terceiro subponto, língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua com o freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. O ser humano que é relativamente pequeno em porte e força, por meio do freio, um artefato muito pequeno, pode controlar um animal maior e mais forte, logo, tem condições de controlar sua boca. Da mesma forma, Tiago se utiliza da comparação com o leme. Grandes embarcações à vela, movidas pela força do vento, são guiadas por um pequeno leme. Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação, um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar a sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, os quais precisamos atravessar. Vamos para o segundo ponto, os perigos de uma língua descontrolada. A língua como fogo. Os freios dos cavalos, o leme, a língua possuem as mesmas características, são pequenos, porém capazes de grandes feitos. Tiago também descreve a língua como um fogo, capaz de incendiar um grande bosque. A ideia é mostrar que palavras podem causar danos enormes e duradouros. Você já deve ter ouvido o noticiário, os muitos males que as queimadas produzem para o meio ambiente, sendo assim o mesmo capazes de mudar o clima de uma determinada região. Os prejuízos são enormes para o essencialismo, para o ecossistema e principalmente para o homem. Como um mundo de iniquidade, essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça. Injustiça de coração e vida. Os prejuízos são enormes para os ecossistemas, né? Que eu li. Como um fogo, a língua que professa a iniquidade é perversa, está fora do controle, destrói tudo
à sua volta. Deixa eu mostrar para vocês, tá? A fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, como também para o mal, como exemplo, mentir, difamar, alimentar o ódio, criar discórdia, incitar luxúria, etc. Muitos dos pecados que são cometidos têm a sua origem na falta de controle da língua. Tem um ditado que diz que a língua, ela provoca o mal e ela tem um poder maior do que uma bomba atômica. Mas por que existe essa comparação? Porque a bomba atômica, o limite dela é geográfico. A língua já não. Ela ultrapassa a questão geográfica. Uma palavra que é maldita aqui, uma palavra que é dita pelas redes sociais, ela pode provocar muitos males, seja no meio da família, no meio de uma empresa, na questão política, na questão de uma igreja, né? E fazer desmoronar, né? Essas organizações, essas instituições, por conta de uma palavra de maldição, de uma fofoca, de uma maledicência. Então tenhamos cuidado. Segundo o subponto, a inconsistência no falar. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Como ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito semelhança de Deus. Esta dualidade mostra a necessidade de sermos conscientes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. A Sagrada Escritura nos ensina que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo, é como a atitude correta, tem um potencial de gerar vida. Por outro lado, as palavras inadequadas, proferidas no momento errado e com atitude incorreta, pode fazer destruição. Terceiro subponto, a incapacidade de domar a língua. A incapacidade de domar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. O termo grego utilizado aqui é anos, que significa uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. Pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva, venenosa. A comparação é com uma víbora, cujo veneno é tão mortal quanto o insulto. Calúnias, a comparação é como uma víbora, cujo veneno é tão mortal quanto o insulto, calúnia, maledicência e mentira. Embora seja difícil controlar a língua, é essencial para evitar as armadilhas do mal, para se viver uma vida piedosa. Esse controle só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós. Por isso que Tiago diz que nós devemos ser prontos a ouvir e tardio a falar. Essa é uma área, caro jovem, que na minha vida eu preciso saber controlar. Falar, né, em todo o tempo, a gente corremos o perigo de estarmos pecando em algum momento. Porque o próprio livro de Provérbios ele diz que na multidão das palavras não faltam o pecado. Neste capítulo é destacada a contradição quanto ao uso da língua por algumas pessoas, pois ao mesmo tempo em que louvam a Deus, também amaldiçoam o próximo, que são feitos à semelhança de Deus. Tiago mostra aos irmãos que tal atitude não deve existir entre os crentes, pois fomos chamados a utilizar nossas palavras para edificação e não para a maldição. Considerando que as palavras possuem poder, tanto de gerar vida quanto de causar morte, elas são prejudiciais e contaminam aquele que as pronunciam e os que ouvem. Um dia teremos que prestar conta de todas as palavras ociosas que proferimos. Foi o texto que eu citei pouco atrás, né?
nós citamos, né? Em tempo de redes sociais, essa orientação de Tiago é fundamental. Foi o que nós também comentamos. Não são poucos que se utilizam delas para destilarem seus venenos, fruto de um coração cheio de perversidade. Terceiro ponto, caminhando para o final, característica de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanha o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza este ensino, afirmando que não saia da vossa boca com a língua pode-se bendizer e amaldiçoar. Contudo, não somos chamados para amaldiçoar ninguém, sim para pregoar a palavra de Deus. Que venhamos usar nossas palavras para edificação, exortação e consolo dos que nos ouvem. Use sua boca, os seus lábios, como uma ferramenta poderosa para edificar suas igrejas, promover o bem-estar seu e dos irmãos. Desenvolva uma linguagem sadia que ajude outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida. Desenvolva uma linguagem sadia que ajude os outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. Segundo subponto, palavra de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especificamente através das nossas palavras. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria deve permear nossas conversas diárias, para que sejam construtivas, que promovam a paz e a justiça. Sabedoria divina é prática e se reflete, então, apenas em nossos pensamentos, mas em nossa... Sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossas falas e atitudes. Somos desafiados a mostrar sabedoria por meio de boas ações, realizadas com mansidão. Uma língua controlada reflete a sabedoria divina e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro subponto, reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheia de graça e verdade, evitando gírias, palavrões e etc. Nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nossos corações. A fé sem o uso responsável e amoroso da língua é uma fé incompleta. Nossas palavras devem ser um testemunho vivo de nossa crença em Cristo, evidenciando o fruto do Espírito. Quando as nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramentas de evangelismo e testemunho, atraindo outros para Cristo. Concluindo, a carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la, para evitar danos à nossa vida e à do próximo. Uma linguagem saudável edifica, é cheia de sabedoria e reflete a nossa fé em Jesus. Como cristão, somos chamados a usar nossas palavras para glorificar a Deus e edificar os outros, demonstrando uma linguagem saudável, edifica, é cheia de sabedoria e reflete a nossa fé em Cristo. Como cristãos, somos chamados a usar nossa língua para glorificar a Deus e edificar outros, demonstrando autenticidade em nossa fé por meio de uma comunicação verdadeira e amorosa. Ao cultivar uma linguagem irrepreensível, mostramos ao mundo que
Ao cultivar uma língua repreensível, mostramos ao mundo a transformação que Cristo opera em nossas vidas. Que Deus, não tinha posto para vocês, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. 25 minutos de vídeo, justamente por conta do seu objetivo essencial. Né? Não comentamos muito hoje, foi poucos comentários, porque ainda assim, quando fazemos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos.